Neste vídeo, você vai ficar sabendo como os narcodrogas submarinos são utilizados para driblar a fiscalização marítima do mundo inteiro e não serem pegos. Portanto, com toda a tecnologia, de vez em quando eles são flagrados, mas vamos assistir. Eu sou o Vinícius. Está gostando do conteúdo? Se inscreva! Apesar de parecerem frágeis e improvisados, os narcos submarinos conseguem atravessar mares revoltos por um motivo simples. Foram projetados para desaparecer sob as ondas, não enfrentá-las de frente. O casco é pesado, construído em fibra de vidro reforçada e carregado com toneladas de combustível e cocaína, o que abaixa o centro de gravidade e mantém a embarcação quase totalmente submersa. Apenas o tubo de ventilação e a pequena cabine ficam acima d'água. Assim, o vento e o impacto das ondas praticamente não os atingem. Eles também possuem tanques de lastro rudimentares, que permitem ajustar a flutuação e estabilizar a nave em mar agitado. Quando um temporal se aproxima, os pilotos reduzem a velocidade e deixam o casco enterrar na água, navegando lentamente sobre as cristas das ondas. Segundo investigações espanholas, o submersível apreendido na Galícia em 2019 enfrentou 3 tempestades no Atlântico antes de chegar à costa. Uma façanha que revela o quanto essas máquinas, por mais artesanais que pareçam, escondem uma engenharia pensada para sobreviver até mesmo ao pior dos mares. E é justamente dentro dessa engenharia que se escondem os detalhes mais impressionantes: as variações, os modelos e os segredos de cada um deles. Arquitetura do crime. Imagine o silêncio absoluto dentro de um cilindro metálico perdido no meio do oceano. O ar lá dentro é quente. O cheiro é uma mistura de combustível e suor. 5 homens espremidos em um corredor estreito, iluminados apenas por uma lâmpada fraca. Do lado de fora, o mar encobre quase todo o casco. Acima da superfície, apenas uma pequena escotilha e um fino tubo de ventilação. Esse é o narcosub clássico, o primeiro de uma linhagem que redefine o contrabando marítimo. Essas embarcações começaram a aparecer por volta de 2006 e logo se tornaram um novo padrão do tráfico internacional. Medem cerca de 14 metros. São feitas com fibra de vidro e divididas em 3 compartimentos: motor, tripulação e carga. Na parte frontal, os sacos de cocaína, quase 8 toneladas, equilibram o peso e mantêm o casco rente à superfície. No centro, um espaço apertado para os tripulantes. E na parte traseira, um motor a diesel que vibra sem parar. A pintura azul acidentada do casco se confunde com a cor do mar, dificultando a detecção por radares ou aviões. Um desses modelos foi interceptado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, a caminho da América Central. Dentro, havia cocaína avaliada em mais de 200 milhões de dólares. Se os agentes tivessem demorado alguns minutos, os tripulantes teriam ativado a válvula de autodestruição, um sistema que alaga o casco e faz o sub desaparecer nas profundezas. O lema entre eles é direto: sem vestígio, sem caso. Esse modelo marca o nascimento da engenharia clandestina, mas ele também abriu caminho para uma nova geração, ainda mais ousada e silenciosa. Esse é o segundo tipo, o narcosub transatlântico. Ele foi montado no coração da floresta brasileira e partiu de um rio próximo a Manaus com destino à Europa. A bordo estavam 3 homens, um ex-boxeador espanhol e 2 marinheiros equatorianos, sem GPS, sem radar, só uma bússola, o instinto e uma missão. A comida era arroz, sardinha e barras energéticas. O ar, rarefeito. O espaço, insuportável. Dormiam em turnos, sobre sacos plásticos que também serviam como banheiro. Depois de quase um mês de viagem, enfrentando tempestades e correntes contrárias, ficaram sem combustível. Tentaram a ajuda de barcos aliados, mas falharam. Como último recurso, aproximaram-se da costa da Galícia, na Espanha, e tentaram afundar o sub, mas já estavam sendo vigiados por aviões da polícia europeia. Foram capturados pouco depois. Dentro da embarcação, os agentes encontraram 3 toneladas de cocaína, o equivalente a 100 milhões de dólares. Apesar da prisão, o feito provou uma coisa: os
os narcosubs deixaram de ser embarcações regionais. Eles haviam se tornado transoceânicos, e isso exige um nível de cálculo e coragem que poucos imaginam. Mas nem toda evolução vem da distância percorrida. Algumas surgem da arte de desaparecer. O terceiro modelo leva a furtividade a outro nível. Conhecido como submarino snorkel, é uma verdadeira obra de precisão artesanal. Imagine um tubo fino cortando o mar como uma antena fantasma. Esse é o único sinal visível da embarcação mais eficiente do narcotráfico. E, até hoje, nenhum desses modelos foi interceptado em operação. O corpo é cilíndrico, feito em fibra de vidro. Ele submerge quase por completo, deixando à mostra apenas o snorkel, o tubo que leva oxigênio ao motor e ar à tripulação. Na extremidade, uma câmera minúscula ligada a um monitor interno, que permite a navegação sem precisar emergir. Por dentro, é compacto, mas funcional. Um banheiro simples, uma pia, controles de lastro e indicadores de profundidade. Com capacidade para até 8 toneladas de carga, o Snorkel Sub pode viajar milhares de quilômetros sem precisar reabastecer. Todos os exemplares conhecidos foram encontrados ainda nos estaleiros, o que sugere que essas embarcações cumprem suas missões com sucesso absoluto, invisíveis aos radares, aos olhos e às leis. Se você acha que isso era o ápice da engenharia clandestina, em 2020 surgiu algo ainda mais ousado. Um modelo que até os militares consideraram impossível. E o mais assustador, ele funcionava em silêncio total. Foi assim que a Marinha Colombiana descobriu o primeiro narco-submarino elétrico. Sob um teto de lona, no meio da selva, encontraram uma embarcação totalmente diferente. 12 metros de casco, sem motor a combustão. No lugar do tanque de combustível, 10 toneladas de baterias alimentavam 2 motores elétricos, frios, silenciosos, indetectáveis. A autonomia era curta, 12 horas, mas isso bastava. O sub era projetado para ser rebocado por um navio de fachada até próximo do destino. Lá, ele se desprendia e seguia sozinho até o ponto final, sem fumaça, sem ruído, sem rastro térmico. O custo? $1,5 milhão para transportar até 6 toneladas de cocaína. Um investimento mínimo, diante de um lucro potencial imenso. Esse modelo representa o auge da engenharia submersiva. Tecnologia limpa, discreta, ajustada para enganar todos os sistemas de detecção conhecidos. A evolução desses 4 modelos, do rudimentar semi-submersível ao sofisticado submarino elétrico, revela algo maior. O mar se tornou uma rota viva, moldada pela necessidade e pela engenhosidade. Cada sub é construído para uma única missão, mas o conhecimento acumulado, esse permanece. A guerra invisível. Quando o inimigo mergulhou para debaixo d'água, a resposta precisou evoluir. Hoje, o combate aos narcos submarinos acontece em 2 frentes, no mar e em terra. No mar, aviões e navios patrulham rotas conhecidas em busca de qualquer sinal. Uma mancha, bolhas, uma sombra fora do lugar. Esses indícios viajam rápido entre países, numa corrida contra o tempo para interceptar o sub antes que ele desapareça. Em terra, agentes rastreiam estaleiros clandestinos, fornecedores e financiadores. Cada prisão, cada oficina desmontada é uma tentativa de criar uma indústria que se reconstrói sozinha, porque para cada construtor preso, outro assume. E o ciclo continua. A tecnologia virou aliada e limite. Satélites, drones e sensores térmicos monitoram áreas de risco. Algoritmos buscam padrões anormais, mas os modelos mais modernos seguem escapando. Por isso, a investigação mira o antes da partida. Cadeias de produção, rotas de reboque e fluxos financeiros. Mesmo assim, o jogo é desigual. Um narco-sub custa pouco e rende milhões. E enquanto esse desequilíbrio existir, novos estaleiros surgirão. Interromper o ciclo exige mais do que interceptações. Pede integração real entre países, leis eficazes e políticas que atinjam a raiz econômica do tráfico. O crime é mais tecnológico do que a própria polícia. Deixe seu comentário gentil